E aí, camarada, tudo bem com vocês? Sou o Pri Andrade. Esse aqui é outro reviewzinho para poder falar do novo disco de inéditas do Black Keys. Let's Rock. Simples e direto. Então, sem mais delongas, vamos pro review. Dan Auerbach e Patrick Carney, o Black Keys, que foi uma banda formada oficialmente em 2001 para poder fazer um bluesão bem básico, mas básico com sangue, com gosto, um som vigoroso, gostoso de ouvir, que mais tarde acabar se mesclando com outros estilos junto com essa base bluseira. A gente coloca aí glam, rockabilly, soul sulista, rock garageiro, hard rock, um monte de coisa foi sendo acrescentada nessa mistura e nesse sonzinho delícia que é o Black Keys. E aqui eles retornam com o primeiro disco de inéditas desde o de 2014, 5 anos já sem um disco novo. Foi o Turning Blue, o último disco da banda, onde teve gente que gostou. Eu, por exemplo, eu gosto desse disco, entendo inclusive o que eles fizeram ali, mas pra muita gente eu acho que foi uma coisa tipo ele foi tão legal o caminho, foi tão legal Brothers, o que aconteceu, o que eles fizeram? Eu concordo que esse disco, ele talvez não pareça bem saber o que quer fazer, porque ele quer continuar ainda mantendo aquela estrutura dos discos que eu citei agora, aquele rock mais estiloso, cool, super dançante, ao mesmo tempo que ele quer ficar um pouco mais sério, um pouco mais grandioso, mais sisudo em alguns momentos assim, adentrar numa psicodelia ali em vários momentos, é uma coisa mais Pink Floydiana talvez, o tempo da música muda e tal, e acaba algumas coisas não se encaixando direito nisso, mas que eu acho um bom disco. Vendo do que eles estavam fazendo, eu entendo que isso basicamente me parece uma certa evolução, o que em alguns pontos realmente ele é no disco, ele realmente consegue ser isso, ele consegue ser um passo maior, acrescentar coisas à sonoridade, parece um passo natural em alguns momentos ali do que a carreira deles estavam fazendo. Esse inclusive foi o terceiro disco consecutivo onde eles conseguem ficar no topo das paradas americanas, eles estavam em tudo. A música deles é uma música muito funcional para comerciais, festas da galera, é uma música muito acessível. Principalmente desses últimos trabalhos, eles não só viraram headliners de festival, quanto os caras estavam tipo muito na crista da onda. Inclusive esse período de 5 anos foi o maior período que o Black Keys passou sem lançar um disco novo. Mesmo que sendo um hiato meio incômodo, ele foi uma coisa meio necessária. Na verdade muito necessária, senão a banda poderia ter implodido de vez, talvez não existisse mais o Black Keys. Tanto que foram um espaçamento de 12 anos de turnê absurdamente extensas, incrível número de 8 discos lançados, mais 3 EPs. Foi se construindo sucesso, mas ele aconteceu meio que do dia pra noite. Começou a ser alavancado ali no Attack Release de 2008 e se tornando algo meio que desenfreado com o Brothers de 2010 e o El Camino de 2011. E todo esse sucesso repentino, ele cobrou consequências muito caras que fizeram a ser moldado esse ato. Foi meio que numa mistura de não saber como lidar com o sucesso. O batera, por exemplo, o Patrick Carney, ele teve transtorno de estresse pós-traumático, além de ficar com o ombro machucado por causa da longa série de shows e o tempo de estrada. Obviamente que essas tensões, tipo de estresse pós-traumático, isso também causa que ele não conseguia se curar desse problema, juntando a isso com a necessidade de dar uma pausa na intensidade de como as coisas estavam fluindo. E isso meio que partiu do Dan Auerbach. E aí meio que os dois entraram num consenso de que aquilo era o melhor a se fazer naquele momento. Realmente foi. E fora, porque eu falei que o Black Keys parece que sumiu, mas é engraçado porque eles continuaram ativos na música, eles continuaram fazendo muita coisa. Os dois viraram, por exemplo, produtores. O Dan produziu, por exemplo, o Tell Me I'm Pretty, do Cage the Elephant, inclusive foi um disco, adentraram muito na sonoridade em coisas muito próximas ao que o próprio Black Keys faz. Ele lançou seu segundo disco solo, o Waiting on a Song, de 2017, além de um álbum completo com o projeto The Arcs Yours Dreamily, de 2015, que eu acho bem fraquinho, assim, eu acho bem black genérico. Já o Carney, ele produziu discos da Michelle Branch, que no caso é sua esposa, o Tobias Dias Jr., Wide Belly e outros aí afora. E aí desse tempo todo, assim, eles começaram aos poucos ir se falando, às vezes aconteceu algum atrito que prolongava esse ato, mas agora eles param, respiram e fincam sua sonoridade numa espécie de volta de raízes, um back to basic, uma coisa mais simplista, direta, como eu disse no começo. Funciona bem, boa parte do álbum, assim. Eu gosto pra caralho dele, eu achei ele divertidaço, assim, muito tipo... O lance aqui
eu acho que é não pensar demais e deixar se fluir pelo som. E pra mim funciona pra caramba. Há realmente alguns pontos aqui, talvez, que a simplicidade com que eles constroem as coisas, por mais carismático que seja, principalmente do meio pro final, eu acho que acaba acontecendo uma certa repetição dos tiques, dos vícios, dos maneirismos do Black Keys e da própria estrutura que o disco faz, assim, as músicas às vezes se parecem bastante, assim. Mas ele é um disco agradável pra caramba de ser ouvido do começo ao final. E mesmo ele sendo um disco que ele é colocado pra ser uma coisa animada, uma coisa divertida, uma coisa despretensiosa, várias vezes as canções do álbum, elas têm pensamentos um pouquinho mais intensos, reflexões sobre solidão, anseio, fadiga, ansiedade, coisas inclusive que uma espécie de reflexo do que foi esses últimos anos dele, dos anos de estrada e tudo. Então é um complemento interessante. E o Black Keys é uma banda que eles são muito especializados em conseguir criar uma mistura que pega influências musicais passadas. Você vai ver aqui coisas que parecem T-Rex, que parecem AC/DC, Steelers Will, Norman Greenbaum, com sonoridades que tem a cara do século XXI. E muito dessa sonoridade, ela foi começar a calcar muito dessa ápice de sucesso do Black Keys, meio que a partir ali do Otaku Release, e se deve muito afloramento disso ao Danger Mouse, que no caso aqui ele não está de volta, aqui ele sai de cena e eles voltam a construir um disco da maneira old school, como quando era só o Auerbach e o Carney fazendo músicas como eram na adolescência, começando do zero. Frase do próprio Auerbach: não temos plano, só deixamos acontecer, e é basicamente o que acontece realmente aqui nesse trabalho, mesmo que esse deixe acontecer inconscientemente, acabe criando fórmulas e redundâncias ao longo da audição. Eles também conseguem intensificar a simplicidade do rock ao mais básico possível, e esse disco, talvez próximo com discos de começo da carreira deles, você vê aqui uma valorização muito grande de guitarras, bateria, vocal, um par de back vocals convidados, no caso a Ashley Wilcoxon e a Lisa Hans, ao longo desses últimos trabalhos, e aqui eles conseguem fazer esse som fluir do jeito rock mais rápido, mais dinâmico, mais balançante. Tem várias músicas aqui que me lembram alguns meio já quase clássicos deles, como Lonely Boy, Gold on the Ceiling, Run Right Back, Stranger Times. Quando eu ouço o trabalho por completo, eu gosto mais das músicas, inclusive do primeiro single, Low High, que cara, é uma música que sintetiza muito bem esse blues 2.0, dançante, direto, feito para estádio, mas que nunca soa menos pulsante e rockista, que o Black Keys sabe muito bem fazer. Então a parte pro final ali que eu adoro, um solo que parece uma mistura de Jack White com Rage, um riff que gruda muito na cabeça, com um baita de um rebolado que te vê ao longo da música. Ela é uma música que ela é mais próxima de ser uma coisa raivosa, eletrificada ao extremo do Black Keys. A música Go, que foi, se não me engano, o terceiro single, cheia dos seus oh-ohs, e é um rock com uma cara um pouco mais praieira, mais surf music, me tem um toque ali disso, só pra acentuar. Eu já citei antes a questão do rock sulista, uma questão mais de quase gospel em alguns momentos, uma questão de country parecido também. E aí, exemplos disso, a gente tem a Eagle Eyes e a Get Yourself Together, são duas músicas parecidas que tem essa característica do estilo mais irreverente do El Camino, que na primeira me lembra uma coisa um pouco mais pro ZZ Top, na segunda um pouco mais pro Chuck Berry. A Walk Across the Water, que é uma baladona, assim, tipo, uma maneira a música, ela tem um lance espiritual do gospel, de uma coisa mais soul. Parece uma mistura de um pouco de Alabama Shakes com Black Crowes no seu mais angelical, no seu mais doce. Eu gosto dessa música pra caramba. As guitarras de Let's Rock, que elas ostentam barulho, distorção. Além de ser um disco, ele dá muito espaço para riffs. A bateria, ela soa em vários momentos bruta, mais crua, mas ainda assim com muito swing. E aí a gente tem músicas um pouco mais carregadas, um pouco mais encorpadas, como Tell Me Lies, super grudenta na cabeça, me tem uma coisa de AC/DC com LED, com umas pinceladas de um psicodelismo meio torto, uma coisa talvez meio The Doors ali. Breaking Down é uma música interessante, tem um começo que se repete ao longo da música, esse efeito, uma coisa de uma cítara meio indiana ali, e resgata um pouco mais aquele lado mais cool deles, mais durão, mais casaco de couro, uma mistura de músicas como Next Girl, Same Old Thing, mesmo que eu não acho que tenha a mesma sagacidade dessas músicas citadas. E aí, pra encerrar pra mim, ótima abertura e ótimo encerramento com Shine a Little Light, com a nota incisiva de guitarra, o tipo de efeito
que me parecia o que o Tom Morello poderia fazer no Rage, mas concentrado, um jeito mais curto de se fazer, notas ainda assim intensas, musculares. E o que eu acho interessante é que uma música, ela é calcada numa vibe que ela é meio sensual, mas ela é meio grandiosa ao mesmo tempo. E Firewalk With Me, que é como se fosse uma espécie de uma rima sonora com uma abertura em questão de vibe, as duas parece que se conectam. O ritmo, como ele vai sendo construído, me parece uma mistura de Queens com Royal Blood, misturado aquelas músicas solistas dos anos 70, uma vibe meio hip, meio flower power. Cara, eu gosto do disco, eu acho que ele é um bom retorno, com músicas marcantes, mesmo que podendo ser melhor, podendo ser um pouco mais lapidado, com certas redundâncias na sonoridade, mas é um disco baita divertido e que para essa volta, inclusive de festivais, de shows, funciona pra caramba. Eu acho que vai ser chamativo pra galera, preencher milhões de playlists do Spotify. Então, por isso eu vou dar nota 7,5 pra esse trabalho. Então foi isso, esse foi outro reviewzinho. Se você curtiu, não se esquece de comentar, de compartilhar, de se inscrever esse vídeo aqui e dar outras dicas que você quer ver aqui. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!